Aqui é uma pergunta, pessoal, muito bacana, né? Às vezes eu posto alguma coisa relacionada à parte do dry e muitas pessoas vêm me perguntar e falar assim, pô, o que é isso? É acupuntura? Justamente por causa que a gente usa as mesmas ferramentas, né? O dry e a acupuntura usa a mesma agulha, aquela agulha bem fininha, hipodérmica, tá? Por que essa parte, pessoal, relacionada à parte de atuar com o dry? Primeiramente, o dry, depois daquela avaliação, ele dá um efeito muito rápido. Isso quando a gente fala na parte mais aguda. A gente sabe que todo o processo fisiológico de uma patologia um pouco mais aguda, ela é um pouco mais, entre aspas, fácil de ser tratado, né? Diferente de a gente pegar uma patologia mais crônica. Essa tem vários. Por que a patologia crônica é um pouco mais difícil? Porque ela é multifatorial. Então, ela tem a parte psicológica, ela tem a parte funcional, ela tem vários ingredientes ali que você vai ter que avaliar muito bem no seu paciente. Normalmente, seu paciente, numa parte mais crônica, ele não vai conseguir te indicar aonde está essa dor. Então, vale muito da sua mão, vale muito daquele seu feeling de palpação para você poder fazer uma avaliação um pouco mais bem feita e aplicação para você ter um resultado bem feito. Tá? Mas a cronicidade é justamente isso que a gente fala. Se a gente pegar outras terapias, a gente sabe também qual a dificuldade de você exercer aquela função daquela terapia dentro da cronicidade. Com o dry needling, você consegue ter uns efeitos muito bons, tá? Em lombalgias, em tendinopatias, que a gente utiliza, que nem eu falo que lá no clube a gente utiliza mais a parte, não utiliza mais a parte, mas das partes mais tratadas ali, digamos, é o ombro, tá? Justamente por causa da natação, do vôlei, do handball. Então são articulações que a gente consegue ter bastante atenção, que a gente tem já uma expertise de alguns anos e sabe qual é o melhor do que o dry needle dá nessas regiões. Então a gente faz aquela parte da avaliação, faz o agulhamento, a gente espera depois no curso a gente fala com o tempo, fala os tipos de agulhamento, como é que você tem que, porque muitos pacientes, né, ou até alguns de vocês que já estão assistindo, vocês às vezes têm um pouco de medo de agulha. Só que a gente tem algumas artimanhas para poder chegar no paciente, fazer uma aplicação e poder conseguir quebrar, né, esse medo que o paciente tem. Tá? Algumas vezes não dá, e logicamente a gente não vai utilizar o dry, mas na grande maioria das vezes, com uma boa explicação, a gente chega um pouco mais de sensibilidade no paciente e a gente consegue fazer uma boa aplicação para poder estar utilizando. Então, o fisioterapeuta, no meu ponto de vista, e alguns outros fisioterapeutas que eu também, alguns amigos meus, alguns colegas que utilizam a técnica, têm excelentes resultados. Tá? Então, principalmente, imagina você, até mesmo na avaliação, você já começa a tratar o seu paciente. Isso é muito importante. Imagina um paciente que você vai fazer a avaliação, não sei, você que trabalha com, às vezes, home care, pega um particular na sua clínica ou no seu consultório, tem um paciente que chega com você com dor e você, às vezes, vai fazer, naquela sessão, você faz a avaliação, tudo bem? E vê que, juntamente com a avaliação, ele tem alguns pontos de dor. Na avaliação, mesmo que você não faça nenhum exercício físico, não é, na verdade, o seu intuito naquela hora realizar alguma atividade física, algum exercício com o seu paciente, mas você vai lá e faz uma utilização e faz um agulhamento naqueles pontos. Seu paciente vai sair mais aliviado, seu paciente ele vai confiar em você, né? Porque você já está dando o efeito na avaliação de uma analgesia do paciente. Aí você, logicamente, depois vai explicar tudo direitinho, relacionado a como vai ser o procedimento do tratamento fisioterapêutico, mas naquele momento, naquele exato momento que ele já vai fazer o primeiro contato com você, você já vai conseguir fazer um alívio da dor dele. Então, para mim, essa parte relacionada à parte do dry é muito interessante. Pela rapidez, tudo bem? Muitas vezes, é um tratamento, na grande maioria das vezes, indolor, mesmo a gente falando de agulha inserindo ali na parte muscular, é indolor, tá? No comecinho ali, né, principalmente da picadinha, tudo bem, mas depois fica uma coisa mais indolor, justamente por causa da parte fisiológica, analgésica, que a gente explica bastante, que a gente conversa muito no curso. Então, isso vai adquirir, você vai ter uma ferramenta
muito boa, uma ferramenta eficaz para poder estar utilizando o seu paciente desde a primeira avaliação.